nosso quadro Saúde da Mulher com o Dr. Belarmino José da Silva, que já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo, depois de uma viagem bacana, né, doutor? Bacana. Obrigado, Suzana. Boa tarde. Boa tarde a todos. E um privilégio estar voltando aqui, né? É um cantinho que eu sempre digo. É o seu espaço, o banco é seu. Eu zelo por isso aqui, entendeu? É verdade. E essa química com quem está em casa, aqui com o pessoal da equipe, é muito bacana. Bacana. Doutora, a gente está falando aí, segunda-feira fizemos maquiagem para melhor idade, ontem a gente falou sobre moda para melhor idade e agora a gente vai falar sobre saúde da mulher para melhor idade, que é o nosso quadro aqui, Saúde da Mulher, sempre com o Dr. Belarmino José da Silva. Aí assim, doutor, antes de a gente começar já o assunto em si, uma coisa que é legal a gente colocar, por exemplo, a gente viu ali na reportagem, naquela outra reportagem, sobre os exercícios físicos, sejam eles de forma, como a gente mostrou, ao ar livre, como também nas academias. Qual a importância do exercício físico para essa faixa etária? Ótima pergunta. É muito importante em todas as fases, primeiro, antes de tudo, saber que para se entrar na melhor idade, não vai acontecer uma modificação. Começa já com bons hábitos na infância, na adolescência, como na vida adulta. A pessoa que, obviamente, não teve a possibilidade de manter uma coerência entre o que se alimenta e os exercícios, literalmente é um chavão, mas nunca é tarde para poder viver a fase que está se passando com qualidade de vida. Na terceira idade, o corpo ele já não está mais tão flexível. Se a pessoa não tiver um engajamento para poder tentar reverter algumas perdas que possam ter ocorrido durante a adolescência e a vida adulta, ela vai ficar em déficit e não vai ter tanta qualidade de vida quanto aquela que se dispuser a manter uma alimentação balanceada e com muitos exercícios. Vai viver mais. Vai viver mais com qualidade de vida. Que é o fundamental. Que é o fundamental. Então, a atividade física, como você havia colocado no outro bloco, Suzana, era muito importante. Agora, me preocupa um pouco quando é feito aleatoriamente. Então, todo mecanismo que for utilizado para fazer uma atividade física, ela deve ser... estar sob orientação ou já ter aprendido. O professor não vai precisar estar sempre do lado, mas pelo menos que quem for utilizar o aparelho... Ter a primeira orientação. Ter a primeira orientação, orientação básica. Mas principalmente, com o passar dos anos, as articulações vão ficando menos flexíveis, a pele vai ficando menos elástica, a tendência é a camada muscular também ir atrofiando. Então, o bacana é a gente tentar repor vitaminas e proteínas para manter a musculatura, até o próprio tecido adiposo, os ligamentos, articulação, joelho, cotovelo. Tudo isso, com o tempo, vai criando uma engrenagem que, se você não tiver o hábito de atividade física e uma alimentação rica em vitaminas e proteínas, aí o que seria essa alimentação? Frutas, verduras, legumes, carne branca, principalmente o peixe e o frango assado, ou de panela. Ou então as oleaginosas, que são castanhas, isso, que seria baseado na dieta do Mediterrâneo, no caso, né? Mas eu ficaria mais focado aqui na região. Um filezinho de peixe, feito umas 2 vezes por semana. O pessoal não tem muito hábito do Já vale peixe. 2 vezes? Já vale. Tem o ômega 3, que para a terceira idade é fundamental. Existem uma quantidade substancial de proteínas que vai fazer com que essa camada muscular, os tendões, a parte óssea. O que acontece, o grande divisor de águas na terceira idade? A ossatura começa a ficar mais porosa, a famosa osteoporose. Existe a zoose, a artrose, osteoporose, artrite, ou seja, as articulações começam a ficar um pouco danificadas. Mas a articulação, ela só vai ter uma sustentação se os ligamentos, se a estrutura começar pela coluna, uma posição ereta, uma posição, hábitos que possam fazer com que a pessoa possa deambular, possa caminhar, possa nadar, possa fazer sua hidro, tudo com pouco impacto, porque há uma sensibilidade maior e vai depender do nível de treinamento de cada um na terceira idade para poder suportar a atividade física a qual fosse submeter. E aí eu vou só dar um adendo, que uma vez eu fiz uma matéria, e é legal a gente compartilhar o que a gente aprende também. Eu aproveito aqui e compartilho com o pessoal de casa, doutora, aí você me confirma isso também, com relação àquela plataforma vibratória, que faz a contração involuntária do músculo e ela faz com que os osteoblastos se fixem nos osteoclastos, né? Que daí aí faria com que a osteoporose... Massa óssea. Exatamente, não acontecesse a osteoporose. O osteoblasto é aquele que
cria o osso e o osteoclasto é aquele que absorve o osso. Isso naturalmente acontece para todos nós todos os dias, mas se acentua mais a partir da terceira idade. E então a dica é atividade física, uma boa alimentação e uma boa orientação de profissionais, seja nutricionista, seja um profissional médico. Às vezes a mulher já tem o clínico geral dela que vai poder orientá-la sobre alguma atividade, mas a princípio é tudo com pouco impacto, baixo atrito, que seria a natação, a hidroginástica e principalmente o pilates atualmente, para alongar, para poder manter uma respiração bacana, uma postura adequada para a fase que a mulher está passando. Tá certo. Doutor, a gente tem enquete, pessoal da terceira idade que fez pergunta para o doutor. E também aproveita e abre o telefone para você aí de casa. A gente está falando sobre saúde da mulher na terceira idade. Tem alguma dúvida com relação a isso? Liga para cá, o nosso programa é ao vivo. Então é só ligar para o 3381-3200. 3381-3200. Mas eu começo com uma enquete, tá? Com uma perguntinha da galera aí da terceira idade. Vamos lá, rola aí. A minha pergunta é a seguinte, eu gostaria de saber, como eu já tenho 64 anos, né? Já fiz 2 cirurgias para erguer o útero e a bexiga e já faz uns 10 anos novamente que desceu de novo, né? Se é bom tirar tudo, se eu fico com saúde ou vai me complicar? Bacana. Dona Frida, vamos colocar. Isso. Obrigado, Dona Frida, pela pergunta. Uma pergunta bem pertinente. Nós já até conversamos aqui no quadro sobre isso. A perineoplastia, que é essa cirurgia que faz a bexiga subir, 50% é do profissional e 50% é de quem é do paciente. Então, uma vez fazendo, significa que a bexiga ela perdeu o tônus. Se a paciente, logo após uma cirurgia, continuar com os mesmos hábitos e, eventualmente, excesso de esforço físico, essa bexiga vai descer. Porque na sutura, quando se faz a cirurgia, se corrige essa descida da bexiga. São feitos pontos e a bexiga volta ao local anatômico dela. Talvez essa senhora não teve a possibilidade, devido aos afazeres domésticos, de poder fazer o repouso adequado. A principal causa de bexiga voltar a descer, e assim, com todo respeito, mas se não seguir a risca, vai ter que fazer inúmeras vezes. E só que chega num determinado momento, é bom respeitar esse pós-operatório, porque as cirurgias subsequentes nem sempre podem ser tão bem sucedidas. E a gente deve evitar cirurgias. Então, uma vez fazendo cirurgia de períneo, procure seguir o protocolo que o seu médico orientar de repouso. Porque, o peso, o que é muito peso para uma senhora de 64 anos como essa que nos fez a pergunta agora? Acima de 5 quilos. 5 quilos é um pacote de trigo, é um pacote de arroz, é um balde cheio d'água. Mais do que isso, não. Peça um filho, peça um neto, peça ao companheiro, peça alguém que possa executar essa tarefa. Porque acima de 5 quilos, ficar suspendendo ou erguendo peso, a bexiga poderá voltar a descer. Entendi. Perfeito. Mais uma enquete. Vamos colocar aí pergunta do pessoal da terceira idade. Rola aí. Me sinto fraca, assim, né? Tomo remédio, tudo, me sinto fraca. Tenho disposição, mas eu me sinto fraca. Já fiz exame, tudo, não acha nada, se é da idade, o que é. Estou com 68 anos, não sei se isso é normal, não. Tá uma menina, né, Susan? 68. Uma mocinha? Tá uma mocinha. Mas tá faltando um pouquinho de combustível. O que acontece? Eu estava observando a pele bem clarinha e tudo mais. Então, uma alimentação bem regrada e uma atividade física faz com que o bombeamento cardíaco ele se dê de uma maneira mais adequada. Pegar o sol, pelo menos pela manhã, uns 15 minutos antes, no horário de verão, das 10 horas e no horário habitual das 9 horas e no final da tarde também. Por quê? Isso ativa a vitamina D e facilita a fixação da hemoglobina no organismo. Então, a hemoglobina é aquilo que carrega o oxigênio, que vai fazer com que nós não ficamos cansados, com fadiga, com dores. E, às vezes, pode ser um quadro de fibromialgia, pode ser uma questão de dor muscular contínua, um déficit alimentar. Existe um exame bem simples de medicina, que é o hemograma. Ele mostra direitinho como é que está, se tem anemia ou não, que a principal causa, às vezes, é um déficit alimentar. Mas, assim, pelo que eu vi, no contexto, nessa idade de 68 anos, é atividade física, alimentação e um pouquinho de sol para poder ativar o sistema até imunológico. Faz com que fixe, né? Fixa. A vitamina D, né, Isso, doutor? perfeito. Tá certo. Agora a gente tem ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde, Suzana. Oi, boa tarde. Seu programa é tudo de bom e o doutor aí é um anjo. Ah, ele é mesmo. Obrigado, viu? Adoro o programa seu, tem sempre coisas boas pra gente aprender e esse doutor sempre dá muita informação legal que a gente precisa. Amém.
Amém, amém. Obrigado, Assinamos obrigado, embaixo, querido. viu? Tá. O nome da Susan, senhora é o quê? É como? O meu nome é Edete, eu tenho Edete. 56 anos. Tá. E eu tenho lúpus e a minha doença atrofia. E eu faço em casa serviços manuais, montagem de strass. Isso, eu fico muito tempo sentada. Isso é perigoso, doutor? Eu não faço nada de ginástica, de nada. A senhora é portadora de lúpus? Há 15 anos. Certo. Ok, então obrigado pelas E eu palavras. tenho Edete, obrigada. osteoporose. Querida, né? Dona Ivete, obrigado. Boa tarde novamente. Edete. Idete, ok, obrigado, Suzana. Dona Ivete, o lúpus, ele é uma doença colagenosa, ele não dá de conviver bem com o lúpus, mas a senhora vai se ajudar muito mais se a senhora conseguir conciliar uma atividade física, como a senhora mesmo colocou, no dia a dia leva uma vida um pouco mais ociosa. A gente teria que otimizar um pouco mais esse corpo, porque o lúpus ele costuma acometer as articulações, ou as juntas, como popularmente se fala. Então, para a senhora poder manusear bem, ter força na mão, nos pés, para poder caminhar, para poder segurar objetos... E fazer os trabalhos manuais dela? Continuar fazendo os trabalhos manuais, né? É muito importante, ainda mais sendo portadora de lúpus, se a senhora tem essa consciência da patologia, ela dá de viver em harmonia perfeitamente, só que a senhora tenha consciência, pelo que eu entendi na pergunta, que não está fazendo o seu melhor para poder conviver melhor ainda. Se a senhora fizer uma caminhada 3 vezes por semana, 50 minutos, e uma dieta balanceada, como colocamos há pouco, frutas, verduras, legumes e carne branca assada de panela, evitar fritura por causa de colesterol e triglicerídeos, a senhora vai ver que vai ficar de igual para igual com todas as mulheres da sua idade. Olha só que bacana. Muito obrigado pela pergunta. E também pela gentileza toda, né, doutor? Vamos lá, agora a gente tem mais uma enquete do pessoal da terceira idade. Roda aí. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. A mulher que fez esterectomia, ela precisa fazer o preventivo ginecológico de quantos em quantos anos? Ótimo. Ótimo. Uma pergunta bem polêmica. Eu vou pedir ajuda do Demian para poder Não, explicar. do Rafinha. Agora tá o Rafa. Perdão. Rafa. Aqui, então vamos lá com o Rafa. É o seguinte, ó. Tem colegas que dizem que uma vez retirado o útero é essa estrutura aqui nós temos os ovários e as trompas. A pergunta foi se uma vez retirado o útero, que a principal causa de tumor é nessa região aqui, no colo do útero, se há necessidade ou não de fazer o Papai Nicolau. A resposta é sim, tá? Por quê? Porque nós temos a bexiga, que fica na frente do útero, e o reto, a parte intestinal, que fica atrás. Uma vez fazendo a coleta é feita nessa região aqui, a gente consegue, o exame Papai Nicolau, ele não vai dizer se tem algum problema de bexiga ou de intestino, mas ele vai dizer assim, ó, continue a investigação, porque tem algum processo oncológico que possa estar ocorrendo. Então, é importante, sim, fazer essa coleta e a cada 2 anos, no mínimo, tá? Tá, e doutor, uma coisa também interessante, Obrigado. que a gente sempre coloca aqui, mas eu sempre quero repetir, porque eu acho que é o esclarecimento, quem certo não viu na outra vez, vai ver agora, enfim, é sobre a importância de continuar indo num ginecologista mesmo depois da menopausa. Sim. Fundamental. Fundamental. Nenhuma mulher, ela está blindada ou ela está... muitas vezes são mulheres super solidárias que ajudam a outras enfermas com câncer de mama, câncer uterino, ovariano, e na verdade você vai ver quando você conversa com essas pessoas, até que às vezes fazem parte de voluntariado, elas mesmas acham que não há necessidade. Então eu vou fazer das palavras da Susan as minhas. Todas as mulheres, a partir da adolescência até a terceira idade, pode estar com 100 anos. É importante, sim. Vai fazer uma densitometria, vai fazer a mamografia, fazer eventualmente uma reposição hormonal, se preciso for, vai manter qualidade de vida. Hoje a medicina evoluiu e com ela várias alternativas não invasivas para poder manter a qualidade de vida da mulher no seu apogeu. Então é importante. Doutor, temos ligação agora. Alô, quem fala? É Carmen. Oi, Carmen. Você fala de onde? De Blumenau. Blumenau, qual bairro? Garcia. Garcia. Perfeito. Sua dúvida é qual, Carmen? Eu tenho a transpiração em excesso. Não faço reposição hormonal. Isso pode ser por causa da reposição hormonal? É que eu sou cardíaca e o meu ginecologista disse que eu não devo fazer reposição hormonal. Perdão, Carmen, qual a sua idade? 58. 58. E qual foi a alegação para não fazer reposição? Perdão? É por eu ser cardíaca. Tá. Então, assim, ó, a reposição, obrigado, Carmen, boa tarde. A reposição hormonal, ela tem que ser individualizada.
como o profissional que atendeu a Carmen disse que tem contraindicação por problemas cardíacos, existem situações que realmente está contraindicado. Então, ela fez a coisa certa, ela procurou um profissional para saber se tem indicação ou não. Mas, vou fazer um adendo, atualmente nós temos hormônios bioidênticos. O que são isso? São medicamentos retirados da flora natural, são fitoterápicos, que eles sintetizam o mesmo efeito que o hormônio convencional. Então, ele não tem esse poder oncogênico. Mas isso quem vai ter que falar para a Carmen, para outras mulheres que estão na mesma situação, para poder usufruir dos benefícios de uma reposição e segura, é fazer o uso dos fitoterápicos. Os fitoterápicos, de maneira geral, o que dá problema, Carmen, geralmente são hormônios sintéticos que têm ação estrogênica. O que é isso? É o hormônio que a mulher já tem e é esse hormônio que se comprovou em laboratório que ele tem o poder de acordar células adormecidas e ocasionar um tumor de mama ou de útero. Não que esses hormônios não possam ser usados, mas eles requerem obrigatoriamente o acompanhamento de um ginecologista, de um profissional especializado para não se ter problemas. Tá certo. Então, fitoterápicos e os convencionais, tudo vai depender da avaliação. Ok, temos agora mais... Só uma adendo, Suzana. A Carmen falou sobre a queda da libido, pelo que eu entendi, se isso é decorrente se a não reposição pode fazer com que ela tenha queda da libido. Sim, a resposta é sim, Carmen. Pode ser o déficit, como tem contraindicação, a gente tem que pôr na balança e ver o que é melhor para você. Pelo que eu entendi, ela não houve uma queda da libido porque ela não pode fazer reposição. A causa pode ser essa. Pode ser justamente isso? Pode ser. Tá, vamos lá. Mais uma pergunta, então, do pessoal da terceira idade. Bora lá, rodando. Eu tenho 73 anos, eu fiz a cirurgia, tirei tudo, ovário, útero, trompas, tudo, e ainda sinto muita dor. Eu gostava de saber se era normal isso aí, né? Obrigado, boa tarde. É o seguinte, quando se retira ovário, trompas e útero, como havia mostrado anteriormente, só fica a parte intestinal. E muitas vezes, como é uma cirurgia grande, pode ter ocorrido durante a cirurgia algumas aderências. Algo que deu uma fibrose, são pequenos, teria que fazer uma reavaliação clínica no caso, mas só tem um intestino ali. Então, o mais provável pode ser uma diverticulite ou algum problema intestinal, porque o ginecológico foi retirado tudo como ela bem colocou. Então, ela teria que consultar que tipo de médico? Um clínico geral, para poder avaliar, porque o ginecológico já não existe mais, né? Aí o clínico geral, através de uma tomografia, uma ressonância ou um ultrassom, ele é capaz de diagnosticar e ver, mas provavelmente, pelo que eu entendi, é alguma alteração intestinal. Ok, mais uma pergunta, vamos lá, rodando. A minha dúvida é sobre o hormônio, né? Se a gente pode tomar os remédios para o hormônio, é prejudicial. Bacana, é uma dúvida que é polêmico sempre, né? O hormônio vai depender da idade, da dosagem no sangue, da quantidade, não pode saturar o sangue. Repouso significa colocar aquilo que se perdeu, nem a mais nem a menos, na medida exata. A reposição ela só está indicada quando é feita a dosagem no sangue e o produto tem que ser adequado para repor aquela quantidade exata. Pode ser convencional, como pode ser fitoterápico. O que é convencional? Convencional é aquele que eu citei antes, que é o estrogênio feito na fábrica que a mulher ingere. Principalmente quando a mulher tem muitos calorões, ou passa muito mal, ela tem sudorese profusa, ela tem uma fadiga, ela tem uma queda na interatividade, a gente é obrigado, na fase aguda, de maneira geral, a reposição funciona dessa forma. Na fase aguda, se faz uma reposição convencional e para dar continuidade é o fitoterápico. E a terapia de reposição hormonal, ela tem um tempo também para ser feita, durante um período de 10 anos mais ou menos. Depois disso, a mulher não há necessidade. Somente alimentação e exercício são capazes de manter a qualidade de vida da mulher. Uma dúvida da mulherada é se a reposição hormonal, muitas mulheres deixam de fazer a reposição, seja da forma alopática ou então fitoterápica, por quê? Por medo de engordar. Né? Muita mulherada não toma justamente por isso. E é o oposto do raciocínio, Suzana. Porque se o corpo tem em déficit alguma coisa, o metabolismo não vai ocorrer adequadamente. Vai ficar lento. Vai ficar lento. Então está faltando um componente. Então é o oposto. Agora, o segredinho, o medo, ele tem que ser desfeito com alguém, um profissional da área médica, que você que está em casa assistindo, confie. Vá lá no seu médico, ele vai orientar, porque
A falta dessa reposição é que pode deixar a mulher envelhecida, com pouca libido, com a pele feia, prostrada, mais cheinha. queima o colágeno, não metaboliza. Exatamente. Isso é legal a gente Bacana esclarecer. essa pergunta. Medo da obesidade é muito frequente, né? Vamos lá, mais uma dúvida por telefone agora. Alô, quem fala? É a Maurina. Oi, Maurina. Você fala de onde? É daqui de Blumenau mesmo, aqui da Vila Nova. Sua dúvida é qual, Maurina? Eu queria perguntar pro doutor que quando chega de madrugada, eu já fui em cardiologista, tudo, e me dá uma dor de cabeça e uma coisa ruim, não posso ficar deitada. Às vezes eu levanto e tomo um comprimido, mas às vezes não adianta. Qual a idade da senhora, dona Maurina? 63. E outra coisa, eu tenho um chiaço muito grande na cabeça, já há muito ano. Já fui no médico, já fiz tomografia e não apareceu nada. A senhora tem 73 ou 63? Não, 63. 73. 60. A dona 60. Obrigado, dona Maurina. Boa tarde, Vila Nova. A dona Maurina já passou da fase de reposição, não é nada disso. Provavelmente o que a dona Maurina tem, ela tem que procurar um otorrinolaringologista, que é o médico que vai ver a parte auditiva. Esses sintomas são muito provavelmente de uma labirintite. A labirintite faz com que a pessoa perca o eixo e acha que tudo está virando, pode dar zumbido, como eu subentendi isso, ela tem um chiaço na cabeça, né? Isso tudo é muito compatível, dona Maurina, só tem que procurar um profissional para tirar essa dúvida, mas é muito compatível com uma labirintite. Essa seria o diagnóstico. O ideal seria a senhora... Não é a ver com a da dona Maurina, com reposição ou da idade, não. Isso pode dar com 20, 30, 40, não tem a ver com a idade. Seria o otorrinolaringologista. Isso, tá perfeito. certo. Doutor, como sempre, muito obrigada pela participação. Semana que vem está de volta. Provavelmente na outra. Cada 15 dias. Não estou conseguindo acertar? Vamos ver com a Rafa. Tá bom. Doutor, muito obrigada sempre aí pela participação. E olha...